Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos aqui, a gente só fala sobre prática trabalhista. Nessa aula aqui a gente vai falar, explicar para você por que a maioria dos pedidos de dano moral você acaba perdendo. O advogado, quando entra com uma ação trabalhista, às vezes até para poder mudar de rito processual, a depender da estratégia, tem se utilizado muito da questão do dano moral. Ou até uma falsa expectativa, por exemplo, de fazer esse pedido numa ação que não foram pagas verbas rescisórias, por exemplo, e acha que é devido o dano moral simplesmente pelo simples atraso. A gente vai entender porque a maioria dos pedidos de dano moral são indeferidos, exatamente para você atuar com uma maior chance de procedência nos seus próximos casos. Tranquilo? Desde já, fazer o convite aqui para você entrar na nossa formação Advocacia Trabalhista. É só conferir aqui o primeiro link da descrição, que lá a gente trata de como aplicar boas práticas no seu processo trabalhista para aumentar a chance de procedência. Então vamos para a aula logo. Eu estava pensando nesse tema exatamente porque isso ficou fixado numa nova tese, né, do TST acerca sobre dano moral em verbas rescisórias. A gente vai dar uma olhada aqui, depois eu vou comentar uma jurisprudência sobre o tema, para você entender porque a maioria desses pedidos são indeferidos. Qual foi essa tese, né, vinculante do TST que foi emitida, né, por eles? Dano moral, ausência ou atraso na quitação de verbas rescisórias, comprovação da efetiva violação aos direitos de personalidade do empregado. Então, o que eles vão falar? A ausência ou atraso na quitação de verbas decisórias, por si só, não configura um dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão concreta aos direitos de personalidade do trabalhador. Então, aqui, nesse caso específico, não se encaixa como um dano presumido. Vão ter alguns pedidos de dano moral que o dano moral ele vai ser presumido, mas essa é a exceção da exceção. Para a gente conseguir ter a procedência nesse tipo de pedido, a gente precisa efetuar, né, a demonstração de que houve um prejuízo direto para o trabalhador. Então, a gente vai olhar aqui a jurisprudência para você verificar. Né? Então, dano moral, ato ilícito da reclamada, não comprovação. O reconhecimento, né, do dano moral somente pode ser possível diante da prova inequívoca, não só da conduta ilícita que lhe é atribuída à empregadora, né, mas também na ocorrência do efetivo dano à imagem, à honra ou à moral do empregado, onde que compete ao reclamante, no termo, né, do artigo 818, inciso 1º da CLT, da qual não se desincumbiu do ônus. A prova oral constituída no feito não é conclusiva quanto às supostas ofensas sofridas pelo reclamante, recurso ordinário da reclamante a que se nega provimento no particular. Então, se você não conseguir provar de forma efetiva o prejuízo que dessa questão que você falou, é muito difícil ter a procedência desse pedido. A depender do caso, você só está complicando ainda mais a sua instrução com um pedido muitas das vezes besta. Então, sei lá, teve uma vez que eu sei que isso é errado, mas o gerente pode ter tratado mal, entre aspas, o funcionário. Só que primeiro você não tem prova, segundo que foi uma vez só, terceiro que às vezes já passou tanto tempo que às vezes a realidade já fica um pouco distorcida. Então é o tipo de pedido que você só está complicando a sua ação trabalhista, tá entendendo? Então, é uma coisa que você tem que ponderar, analisar, se você consegue fazer prova, como você percebeu aqui, é um dos do reclamante, comprovar sua alegação. Então, você precisa fazer essa ponderação para exatamente não ter indeferido na sentença esse respectivo pedido. Perfeito? E analisar os casos em que o dano é presumido. Então, vai ter muitos casos, né, que o dano é presumido. Então, você tem que fazer uma análise adequada para verificar se não é o caso. Perfeito? Se você quiser, né, aplicar boas práticas no seu processo trabalhista, confere o link da descrição e entre na formação de advocacia trabalhista. Vou ter o prazer em auxiliar você diretamente nos seus processos. Valeu e falou!